Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Estamos já invadindo o mês de agosto para você, ainda com este sonho olímpico e com essa expectativa da primeira medalha de ouro olímpica para o Brasil. Hoje, claro e óbvio que na prova que eu diria ser a mais dura, não só da Olimpíada, mas também do atletismo mundial, que é a marcha atlética, tivemos uma medalha de prata, gloriosa, principalmente diante do clima muito quente aqui em Paris. Agora, quente mesmo é o que está acontecendo com o futebol do Palmeiras, em particular, o que aconteceu com o futebol do Palmeiras na partida de ontem disputada contra o Flamengo, valendo pela Copa do Brasil. Eis aí uma questão. Existem muitas pedras no meio do caminho e estas pedras existem para que você ou desvie ou saiba exatamente como superá-las. Faz parte do cotidiano de cada um de nós entender qual é o tamanho do obstáculo, ter a capacidade de saber quais obstáculos você tem capacidade de enfrentar, quais obstáculos você tem que ter a inteligência para saber que tem que desviar, mesmo que você alongue o seu caminho. Eu estou falando isso exatamente pelo fato de que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, que em algum momento foi unânime, em algum momento teve unanimidade total e irrestrita em relação à sua capacidade, agora começa a ter um certo questionamento. E não é pecado questionar o Abel Ferreira. Entendam exatamente qual é a minha posição. Não é pecado você questionar o treinador que, para mim, ainda segue sendo o melhor em atividade aqui no futebol brasileiro e até sul-americano, mas não por acaso também tem o melhor salário entre todos os técnicos deste continente. E por que ele não pode ser questionado? Por que quando ele entra numa partida contra o Flamengo, entendendo que o Palmeiras precisava ser reativo e ele sabia que esta talvez fosse uma alternativa interessante, ele é questionado? A minha questão aqui não é você questionar um treinador que sabe exatamente o que ele quer. Abel Ferreira entendia que o Palmeiras jogando contra o Flamengo dentro do Maracanã teria que ter a capacidade de poder jogar por 2 ou por 3 bolas, entendendo a força do Flamengo e, mais do que entender a força do Flamengo, sabendo que você tem uma decisão em 180 minutos. Então, olha só, não tem absolutamente nada de errado em montar uma equipe, mesmo que esta equipe seja o Palmeiras, mesmo que esta equipe tenha o segundo maior orçamento do futebol brasileiro, não tem o menor problema de você montar uma equipe reativa. Não é pecado você ser reativo. O problema não está nesta questão. O grande erro do Abel foi como ele montou esse time reativo. Eis aí o maior problema, que com certeza ele não encontrou solução. E este é um erro crasso. Este é um pecado capital que o técnico Abel Ferreira cometeu e que custou a derrota da equipe do Palmeiras por 2-0 diante do Flamengo. E não há como fugir desta questão. Ficou muito caro para o Palmeiras a incapacidade do técnico Abel Ferreira entender que sim, ele poderia e talvez até devesse ser reativo, mas como executar a missão do reativo? Claro e óbvio que em algum momento ele pensou que poderia ser o José Mourinho. Encarnou o grande técnico reativo do futebol mundial, que foi campeão pelo Porto da Champions League, exatamente jogando por 2 ou por 3 bolas contra adversários muito superiores. Ele encarnou o Zé Mourinho, só que o Zé Mourinho não encarnou nele. Ele não teve a qualidade, ele não teve a capacidade que historicamente o Zé Mourinho teve para levar o Porto a este grande título mundial. A minha colocação aqui é simples, fácil e objetiva.
O erro do Abel não está em entender que o Palmeiras precisava ser reativo para garantir este placar e garantir, quem sabe, um bom empate jogando dentro do Maracanã, numa decisão de 180 minutos que só vai acontecer daqui uma semana, jogando dentro da sua casa no Allianz Parque. O grande erro do Abel foi escolher mal as suas peças para que este modelo reativo pudesse ser bem sucedido. Não entender quais são os jogadores que neste momento fazem a diferença. Não ter a capacidade de saber que você pode ter um jogador que ele tem muita qualidade e que na última partida ele não entregou aquilo que você imaginaria que ele pudesse entregar, mas nem por isso ele tem que ser castigado. Porque quando você castiga um jogador competente porque numa partida ele não foi talentoso, ele não foi eficiente, ele não te deu a entrega que você imaginaria que ele tivesse ter te dado, você está castigando a ele, mas fundamentalmente você está castigando ao seu time. O Abel Ferreira é pago para comandar o Palmeiras, ele não é pago para ficar dando lição de moral em jogadores, ele não é pago para ficar admoestando ou advertindo publicamente jogadores. Ele tem que tirar dos seus jogadores o melhor, ainda que eu também sei exatamente o que é isso, ainda que em algum momento nós fiquemos extremamente incomodados com jogadores que não entregam aquilo que deveriam entregar. Se você precisa dele na próxima partida, não tenha vergonha de saber como melhor utilizá-los. Esta, sem dúvida, é uma situação que o Abel Ferreira vai ter que encarar de frente a partir de agora. São 3 derrotas consecutivas. Aquilo que um dia foi brilhante, neste momento corre sérios riscos. Eu diria o seguinte: nem tudo que reluz é ouro para Abel Ferreira. E esta é uma realidade que ele vai ter que enfrentar bem pela proa. Não é muito tranquila, aliás, muito pelo contrário. Uma situação que eu não tenho a menor dúvida está deixando todos dentro do Allianz Parque, todos dentro da Academia Palestrina, bem incomodados.